Número 3. Greg Flanagan. Em setembro de 2010, Greg Flanagan tinha 55 anos. Ele era o vice-presidente da OGM Land Company, que se especializava em gestão de terras, pesquisa de títulos e serviços de arrendamento. A empresa, que era muito bem-sucedida, tinha sede em Belmont, Texas. Greg morava com sua esposa, Suzy, a cerca de 210 quilômetros de Beaumont, em Lafayette, Louisiana. Greg passava de segunda a sexta-feira em Beaumont e de quinta a domingo morava em Lafayette, onde ele e Suzy administravam uma pousada. Greg e Suzy se casaram quando eram jovens e depois se divorciaram. Por volta de 1995, eles se casaram novamente e em 2010 estavam felizes. Enquanto trabalhava em Beaumont, Greg se hospedou no Hotel MCM Elegante. No dia 15 de setembro de 2010, Greg estava hospedado no quarto 348. Naquela noite, ele ligou para Suzy do hotel. Ele ia ver Homem de Ferro 2 na TV e comer uma barra de chocolate e tomar uma root beer. Nada pareceu estranho quando ele desligou. Na manhã seguinte, Suzy ligou várias vezes para Greg, mas ele não atendeu. Um colega de trabalho foi ver como ele estava e encontrou o corpo sem vida de Greg Flanagan, de 55 anos, no chão ao lado da cama. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. Nada foi roubado do quarto. A carteira de Greg, com 100 notas de $100, ainda estava no quarto. Também não havia sinais de luta. Não havia sinais de trauma ou sangramento no corpo. A polícia entrou em contato com Suzy e a informou sobre a morte de Greg. Ela e outros que conheciam Greg presumiram que ele morreu de causas naturais. Greg não cuidava da própria saúde física. Ele foi fumante inveterado na maior parte da vida adulta. Quando encontraram seu corpo, havia uma bituca de cigarro entre seus dedos. Ele não fazia exercícios, não tinha a dieta mais saudável e, ocasionalmente, bebia álcool em excesso. Amigos e familiares achavam que ele morreu de ataque cardíaco. Foi realizada uma autópsia. O legista encontrou 2 ferimentos externos no corpo. O primeiro era uma escoriação no rosto, provavelmente causada pela queda no chão. O segundo ficava na região genital dele. No escroto dele, havia uma laceração de cerca de 1,5 cm. O escroto, a região genital e até o quadril direito dele estavam com hematomas. Parecia que ele foi fortemente atingido nos genitais. Ao abrir o tórax de Greg, o legista encontrou algo ainda mais chocante. Greg sofreu graves ferimentos internos. Seus intestinos e estômago haviam sido perfurados. 2 costelas estavam quebradas e o coração havia se rompido. O médico legista viu lesões semelhantes em pessoas que sofreram acidentes ou foram atingidas por objetos pesados. O legista pensou que as lesões no peito eram de RCP, mas Greg já estava morto há horas quando foi encontrado, então a RCP não foi feita. Então, a explicação mais provável era que ele havia sido severamente espancado. No entanto, não havia hematomas na parte externa do tronco. O corpo era incrivelmente estranho, porque o exterior do tronco não mostrava sinais de violência, mas o interior apresentava claros sinais de violência extrema. O legista suspeitava que ele foi morto a pancadas. Greg levou um forte chute na virilha, possivelmente de uma bota de bico de aço, e depois foi espancado no tronco. A polícia foi informada de que a morte de Greg foi um homicídio. Uma grande dúvida deles era: por que alguém espancaria Greg Flanagan até a morte? Sua esposa foi logo descartada como suspeita. Roubo claramente não era um motivo, porque nada havia sido roubado do quarto dele. Greg não tinha inimigos e era muito querido por todos. Ele também não se envolvia em nada arriscado que pudesse causar sua morte. Hóspedes de quartos próximos não viram ou ouviram nada em comum. As câmeras de segurança do hotel não registraram nada suspeito.
Sabe-se que por volta das 20h30 da noite anterior à descoberta da morte de Greg, ele ligou para a recepção. Ele acidentalmente queimou um fusível no quarto enquanto esquentava pipoca no micro-ondas. O funcionário da manutenção que consertou o fusível tinha antecedentes por crimes sexuais. O detetive Scott Apple suspeitava que o funcionário da manutenção poderia ter matado Greg em um crime de natureza sexual. Talvez ele tivesse furado o escroto de Greg com uma chave de fenda longa. Porém, o detetive Apple não achou provas que sustentassem essa hipótese. Outra teoria envolvia os homens hospedados no quarto 349 ao lado do de Greg. 3 eletricistas de Wisconsin trabalhavam na modernização de uma refinaria na região. Eles tinham bebido naquela noite no quarto 349. O detetive Apple achou que eles poderiam estar muito barulhentos. Greg pediu silêncio e eles discutiram. Eles acabaram espancando Greg e ele morreu por causa disso. Os homens afirmaram não ter visto Greg naquela noite nem discutido com ele. Além disso, ninguém ouviu uma briga. O detetive Apple não achou evidências de que Greg se envolveu em altercação naquela noite. Os 3 eletricistas não agiram de forma suspeita e cooperaram com a investigação. Após 6 meses de investigação, o caso chegou a um beco sem saída. Isso não agradou a viúva de Greg, Suzy. Ela ofereceu uma recompensa de $50 mil por informações. No entanto, ninguém apareceu com nenhuma informação útil. Ela então contratou o detetive particular Ken Brennan, que anteriormente havia sido policial em Long Island e agente especial da Agência de Combate às Drogas. Brennan e o detetive Scott Apple começaram a trabalhar juntos no caso. Eles notaram que quem encontrou o corpo de Greg disse que o quarto estava quente. Greg preferia dormir no quarto frio, então o ar-condicionado ficava sempre ligado e ajustado para resfriar. Brennan e Apple concluíram que o ar-condicionado desligou quando Greg sobrecarregou o circuito por volta das 20h30. Quando a energia voltou, ele talvez não tenha notado o quarto esquentando e ligou o ar-condicionado de novo. Isso sugere que ele morreu pouco depois das 8h30 da noite. Eles também concluíram que Greg recebeu os ferimentos fatais em seu quarto. Uma bituca de cigarro foi encontrada entre seus dedos, sugerindo que ele estava fumando quando morreu. Se ele tivesse sido espancado no corredor ou em algum lugar fora do quarto, seus ferimentos seriam tão graves que ele não conseguiria voltar para o quarto e começar a fumar um cigarro. Eles acreditavam que ele provavelmente estava deitado na cama quando foi ferido. Ele saiu da cama tentando pedir ajuda e caiu no chão, onde morreu. Porém, não havia provas de uma luta mortal no quarto. Brennan e Apple decidiram ir até o quarto do hotel e examiná-lo. Eles perceberam que parte da parede do quarto de Greg foi reparada. Eles verificaram o outro lado da parede, que ficava no quarto 349. Na mesma área do reparo do outro lado da parede, eles acharam um pequeno buraco tapado com pasta de dente. Os investigadores concluíram rapidamente que Greg Flanagan, de 55 anos, havia sido baleado por um tiro disparado no quarto 349. Usando um laser, investigadores determinaram a trajetória da bala. Ela atravessou a parede do quarto 349 e saiu pela parede do 348, justamente na área onde o reparo havia sido feito. A bala foi direto para a cama, onde Greg assistia a um filme. Os investigadores, então, conversaram com um médico legista e perguntaram se era possível que Greg tivesse sido baleado. Afinal, Greg não sangrou e nenhuma bala foi encontrada. O médico disse que uma bala poderia ter causado o dano, mas não havia ferimento de bala. Ele tinha certeza de que Greg foi espancado até a morte. Investigadores observaram uma pequena laceração no escroto. Descobriu-se que, em casos muito raros, a pele que é solta e flexível pode se dobrar e se acomodar sobre pequenas aberturas e, essencialmente, fechar o ferimento.
O legista concluiu que Greg foi baleado no escroto enquanto estava sentado na cama. À medida que a bala subiu por seu corpo, abriu um caminho destrutivo no torso, causando ferimentos fatais. Os investigadores, então, falaram com os 3 eletricistas presentes no quarto 349 naquela noite. 2 homens relataram à polícia o ocorrido naquela noite. O terceiro homem, Lance Muller, de 48 anos, estava bêbado e brincava com uma pistola 9mm. A arma disparou acidentalmente e a bala atravessou a parede. Eles não ouviram nada vindo do outro quarto e ninguém foi até o quarto deles. Então eles presumiram que ninguém tinha se machucado. Eles puseram pasta de dente no buraco da bala e Muller guardou a arma no carro. Depois, ele entregou para o advogado dele guardar. 8 meses após a morte de Greg, em junho de 2011, Lance Muller, de 48 anos, foi preso e acusado de homicídio culposo. Em setembro de 2012, ele optou por não contestar as acusações. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. Não está claro quanto tempo Muller cumpriu na prisão. Com um bom comportamento, ele poderia ter obtido liberdade condicional após 2 anos e meio. Se ele cumpriu toda a sua sentença, teria sido libertado em 2021 ou 2022. Número 2, Chanel Petronixon. Em 2006, Chanel Petronixon, de 16 anos, morava no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn, Nova York. Chanel era uma aluna exemplar e um membro ativo de sua igreja. Domingo, 18 de junho de 2006, foi o Dia dos Pais nos Estados Unidos. Chanel deixou o apartamento onde morava com os pais e 2 irmãos e caminhou alguns quarteirões até um restaurante Applebee's. Ela planejava se candidatar a um emprego. Infelizmente, ela não voltou para casa e sua família procurou a polícia. 4 dias depois, em 22 de junho, o corpo sem vida da jovem Chanel Petronixon, de 16 anos, foi encontrado em um saco de lixo em frente a um prédio residencial, a cerca de 1,5 km de sua casa. Ela foi estrangulada até morrer. A polícia rapidamente identificou um suspeito, Ferran Primus, de 19 anos. Chanel disse aos amigos que pretendia vê-lo no restaurante. Ela conheceu Primus numa escola da igreja. Primus foi interrogado e negou envolvimento no assassinato. A polícia não tinha provas suficientes para acusar Primus, então o caso esfriou. 9 anos após o assassinato, em maio de 2015, Ferran Primus foi deportado. Primus agrediu sua ex-namorada, mesmo havendo uma ordem de restrição contra ele. Ele cumpriu pena em uma prisão em Nova York. Quando sua sentença terminou, foi deportado para seu país natal, a ilha caribenha de São Vicente e Granadinas. 1 ano depois, em junho de 2016, o escritório do promotor do condado de Kings, em Nova York, anunciou que Ferran Primus havia sido indiciado pelo assassinato de Chanel Petronixon. A base para a acusação surgiu em abril de 2016, quando Primus foi preso em São Vicente. Uma mulher de 24 anos o acusou de mantê-la presa contra a vontade dela por 3 meses em um galpão na mata. Após a prisão de Primus, uma mulher entrou em contato com a polícia. Ela era parente biológica de Primus e também mantinha um relacionamento sexual com ele. Nunca divulgaram publicamente o parentesco biológico exato deles. A mulher contou à polícia que Primus cometeu o assassinato. Ela não falava do assassinato de Chanel. Em 13 de novembro de 2015, a corretora de imóveis, Charlene Greaves, de 33 anos, foi encontrada morta em seu escritório em St. David, uma cidade litorânea em São Vicente e Granadinas. Ela havia sido morta a facadas. O carro dela sumiu do escritório. Ele foi achado mais tarde naquele dia, largado na beira da estrada. A polícia revistou o apartamento de Primus e achou a chave do carro de Greaves.
O parente e amante de Primus disse que, no dia em que Greaves foi assassinada, Primus saiu de casa com uma bolsa preta e uma faca. Ele informou a ela que ia caçar. Ele voltou à noite cheirando a sangue. A lâmina da faca dele também tinha sangue. Ele também tinha muito dinheiro. A mulher também disse que, meses depois, Primus confessou a ela que tinha matado Greaves. Primus foi acusado do assassinato de Charlene Greaves. Após a prisão de Primus, a polícia de São Vicente contatou o Departamento de Polícia de Nova York. Eles informaram que Primus havia sido preso e que também tinham informações sobre o caso de Chanel. Primus inicialmente chamou a atenção da polícia em São Vicente porque a mulher o acusou de mantê-la em cativeiro por 3 meses. No cativeiro, Primus mostrou à mulher recortes de jornal sobre o assassinato de Chanel. Ele disse que matou Chanel e que faria o mesmo com ela. Detetives do NYPD viajaram para São Vicente e entrevistaram Primus. Ele negou ter matado Chanel. Enquanto conversavam, os detetives deram chiclete a Primus, que mascou. Ele cuspiu o chiclete em uma lixeira antes de sair da sala. A polícia recolheu o chiclete e o levou para Nova York. Com o chiclete, criaram um perfil de DNA. A polícia nunca divulgou os resultados do teste de DNA, mas, como Primus foi indiciado pelo assassinato de Chanel, é provável que seu DNA tenha sido compatível com o encontrado na cena do crime. A polícia, então, começou a investigar a possibilidade de que Primus pudesse ter cometido outros assassinatos. Um assassinato parecido ocorreu mais de 2 anos antes. Em 11 de fevereiro de 2005, Cherubia Thomas, de 17 anos, que morava no bairro de Bushwick, no Brooklyn, ficou em casa e não foi à escola. Mais tarde, seu corpo nu e sem vida foi achado dentro de 2 sacos de lavanderia em um beco. Havia marcas de amarração nos pulsos e tornozelos dela. Havia também ferimentos causados por trauma contundente no rosto, cabeça e tronco. A morte foi por estrangulamento. Não havia sinais de agressão sexual. O corpo foi examinado em busca de DNA, mas nada foi encontrado na época. Em junho de 2016, a polícia encontrou material genético que não havia sido testado. Estava debaixo das unhas de Cherubia. Um perfil foi criado e comparado com o DNA de Ferran Primus. Não era compatível. Eles localizaram uma correspondência de DNA em um banco de dados. Era o DNA de Kaururu Govan, de 38 anos. Govan tinha uma longa ficha criminal que remontava à época em que ele tinha apenas 18 anos. Ele passou a vida adulta entrando e saindo da prisão por vários crimes. Quando seu DNA foi ligado ao assassinato, ele estava preso na Flórida. Ele cumpria 3 anos de prisão por cometer um assalto à mão armada em uma delicatessen no centro da Flórida. Sua libertação estava prevista para novembro de 2016. Quando Govan estava saindo da prisão, ele foi preso e acusado do assassinato de Cherubia Thomas. Descobriu-se que Govan estava ligado a outro assassinato notório que aconteceu 1 ano depois que Cherubia foi morta. Rashawn Brazel tinha 19 anos e morava em Flatbush com sua família. Brazel gostava de moda e criava a maioria de suas roupas. Ele desapareceu em 14 de fevereiro de 2005. 2 dias depois, acharam suas 2 pernas e um braço em um saco plástico nos trilhos do metrô, a cerca de 3 quilômetros de sua casa. Mais tarde, no mesmo dia, o outro braço dele e parte do seu torso foram encontrados em uma usina de reciclagem no Brooklyn. Outra parte do torso dele foi achada no terreno da usina de reciclagem no dia seguinte. A cabeça dele nunca foi encontrada. O corpo foi identificado porque a polícia já tinha as digitais de Brazel arquivadas por uma prisão anterior, por posse de maconha. A polícia notou que o corpo foi desmembrado de modo profissional e suspeitou que o assassino tinha conhecimento de anatomia humana. Houve alguma especulação de que Brazel, que era gay, foi vítima de um crime de ódio.
No entanto, a polícia não encontrou nenhuma evidência para acusar alguém pelo assassinato. Kaururu Govan não era suspeito na época, mas acabou sendo primo e vizinho de Brazel na época do assassinato. As evidências do assassinato de Brazel foram analisadas e criado um perfil de DNA. Ele foi comparado ao DNA de Govan e deu positivo. Em fevereiro de 2017, Govan foi acusado pelo assassinato de Brazel. Govan não tinha autocontrole e precisou ser contido. Ele alegou inocência, afirmando: "Eu não fiz nada meritíssimo, não consigo dissecar um sapo." Em agosto de 2018, Govan foi a julgamento pelo assassinato de Cherubia Thomas. A prova mais forte era que o DNA de Govan foi encontrado debaixo das unhas de Cherubia. Na época do assassinato, Govan vivia a 2 quarteirões de Cherubia. Antes de Govan ser preso por assassinato, ele estava na prisão na Flórida. Entre seus pertences na prisão havia um caderno. No caderno havia o desenho de uma cadeira feita para prender uma mulher durante abuso sexual. As amarras correspondiam às marcas de amarração no corpo de Cherubia. Govan foi condenado por homicídio em 2º grau. Ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Durante a maior parte do tempo, Ron Primus permaneceu preso em São Vicente, aguardando o julgamento. Ele escapou da custódia 2 vezes. Uma vez em outubro de 2019 e novamente em dezembro de 2020. Ele foi recapturado nas 2 vezes. Ron Primus foi a julgamento em setembro de 2022 pelo assassinato de Shirley Greaves. A principal prova contra ele foi o testemunho de sua parente e amante. Ela contou que ele chegou em casa cheirando a sangue, com uma faca suja de sangue. A chave do carro de reza também foi achada na casa de Primus. Não havia evidências de DNA no caso. Primus foi solicitado a fornecer uma amostra de seu DNA e ele recusou, o que era seu direito legal. A polícia em São Vicente não pôde obter legalmente o DNA dele de outra forma. A defesa argumentou que a parente e amante de Primus estava mentindo. Primus testemunhou em sua própria defesa e afirmou que alugou o carro de Grace e que pegou o carro naquela tarde no escritório dela. Ao saber do assassinato dela, ele abandonou o carro. A promotoria disse que a parente e amante de Primus não tinha nada a ganhar ao testemunhar. Falar sobre isso só a prejudicava, pois era constrangedor para ela. Em segundo lugar, Reeves só tinha um carro. Por que ela deixaria o carro na casa do primeiro-ministro enquanto trabalhava? Como ela iria para casa depois do trabalho? Se Primus não participou do assassinato, por que abandonou o carro? Por que ele contatou a polícia e explicou que estava com o carro? O julgamento durou 1 mês e o júri deliberou por 3 horas e meia. Ron Primus foi condenado pelo assassinato de Shirley Greaves. Ele foi condenado a 30 a 34 anos de prisão. Até maio de 2026, Ron Primus ainda não foi julgado pelo assassinato, em 2006, da jovem Chanel Petro Nixon, de 16 anos. Ele tem cerca de 38 anos e atualmente cumpre pena pelo assassinato de Shirley Greaves em uma prisão em São Vicente e Granadinas. A polícia acredita que ele pode ter matado outras pessoas, mas ainda não identificou outras possíveis vítimas. Hariru Govan ainda não foi a julgamento pelo assassinato de Rashon Brazel, de 19 anos, em 2007. Ele é o único suspeito no caso. A polícia também acredita que Govan é um serial killer. Ele é o suspeito em outros 2 assassinatos. A polícia não identificou as vítimas nesses 2 casos. O que se sabe é que um aconteceu em julho de 2005 e o outro em 2007. O assassinato de 2007 teve uma mulher como vítima e seus restos foram achados no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn. As 2 vítimas foram desmembradas. Até maio de 2026, ele não foi acusado de nenhum dos assassinatos.
A polícia investiga se ele cometeu outros assassinatos enquanto morava na Flórida e Califórnia. No momento desta gravação, Karu Govan, de 47 anos, está cumprindo pena na penitenciária Green Haven, em Stormville, Nova York. A data mais próxima possível para sua libertação é novembro de 2041, quando ele terá 63 anos de idade. Número 3. Marilyn Clark. Às 6h18 da manhã, do dia 12 de agosto de 1968, o departamento do xerife do condado de Broward recebeu uma ligação, na Flórida. O autor da ligação, um homem de voz suave, disse, abre aspas, Senhor, quero denunciar um assassinato. Acabei de matar 3 pessoas. Estou falando sério. Por favor, me prendam, por favor. Vou matá-los de novo esta noite. Fecha aspas. 10 minutos depois, o homem ligou de novo. Ele disse que um corpo estava perto do aeroporto, outro corpo estava na água e um estava à beira da estrada. Pouco depois, o policial Robert Earler, do Departamento de Polícia de Hollywood, Flórida, comunicou-se por rádio com a central. Ele achou o corpo de uma menina. Ela foi baleada várias vezes na cabeça. Logo depois, uma mulher foi achada no banco do motorista de seu carro, estacionado a cerca de 8 quilômetros do corpo da garota, próximo ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood. Ela estava sangrando devido a vários ferimentos de bala na cabeça. Ela estava viva e foi levada para o hospital, onde permaneceu em coma. As vítimas foram identificadas como Dorothy Clark, de 42 anos, e sua filha de 12 anos, Marilyn Clark. Tanto a mãe quanto a filha foram baleadas 5 vezes na cabeça. Dorothy e Marilyn eram de Atlanta, Geórgia. Dorothy trabalhava como secretária e estava na região procurando emprego. A polícia buscou uma terceira vítima que o assassino disse ter matado, mas não encontrou outro corpo. Dorothy permaneceu em coma. Ela fez uma cirurgia e só uma das 5 balas pôde ser retirada com segurança. Durante o coma dela, a polícia investigou o assassinato e a tentativa de homicídio. Acreditam que Dorothy e Marilyn dormiam no carro estacionado na praia em Hollywood. O policial Larry Lalani, do Departamento de Polícia de Hollywood, conversou com ela enquanto estava estacionada na praia. Ele aconselhou Dorothy a ir para a vizinha Dania Beach porque havia mais iluminação na área. Mãe e filha saíram de carro e a polícia supôs que foram para Dania Beach, onde encontraram o atirador. Eles não sabiam onde foi o tiroteio. Mas eles não acreditavam que Marilyn tinha sido baleada no carro da mãe. Marilyn tinha tipo sanguíneo raro e nenhum vestígio dele foi achado no carro da mãe. O corpo de Marilyn provavelmente foi jogado de um carro em movimento. Havia arranhões no corpo, mas nenhum sangrou, sugerindo que ela já estava morta ao ser jogada do carro. Pensava-se que Dorothy foi baleada no carro, mas não tinham certeza. 3 semanas e meia depois, Dorothy saiu do coma. Ela contou à polícia sobre seu encontro com um policial, Larry Lalani, que disse para ela dirigir até Dania Beach. Ela não se lembrava de nada depois disso. Cerca de uma semana depois, em 11 de setembro de 1968, Dorothy foi entrevistada por um repórter. Ela lembrou de algo que nunca contou à polícia. Ela conheceu outro homem naquela noite. Ele estava vestindo um uniforme caqui. Lembrou-se de ir a um trailer com ele. Na sala de estar, havia 2 sofás e uma foto de um grupo de policiais na parede. Dorothy foi entrevistada de novo pela polícia e lembrou de mais detalhes. Ela contou que, enquanto estava parada perto de Dania Beach, um homem de uniforme caqui se aproximou e afirmou que ela não podia deixar o carro ali durante a noite. Ele disse que tinha um trailer para dormirem naquela noite. Ela ficou agradecida e o seguiu até a casa. Ela e Marilyn foram dormir nos sofás, mas o homem entrou na sala onde elas estavam dormindo.
Ele estava nu e se masturbando. Ele disse que Dorothy precisava fazer sexo com ele e que queria $75. Ela e Marilyn fugiram da casa e entraram no carro dela. O homem entrou no banco de trás do carro. Então ela ouviu o homem dizer, abre aspas, eu sei escolher muito bem, fecha aspas. Ela disse que era a última coisa que lembrava. Essas novas lembranças ajudaram muito a polícia. A polícia de Dania Beach usava uniformes caqui, mas na época do assassinato eles já eram obsoletos. Além disso, a descrição do trailer chamou a atenção do chefe de polícia de Dania Beach. Após o assassinato, ele alugou um trailer para o filho. O morador anterior havia se mudado às pressas e deixou 2 sofás para trás, e havia uma foto de uma turma da academia de polícia na parede. Também havia cartuchos de calibre 22 no chão. O morador anterior era um ex-policial do departamento de polícia de Dania e quando estava no departamento usava um uniforme caqui. Ele saiu 3 meses antes do assassinato e entrou para o departamento de polícia de Hollywood. 3 semanas após o assassinato, quando Dorothy saiu do coma, o policial pediu demissão do departamento de polícia de Hollywood e se mudou de repente para outro estado. Ele disse que se mudava para cuidar da mãe doente. Esse policial era Robert Bob Earler, o policial que afirmou ter encontrado o corpo de Marilyn. A polícia entrevistou 5 conhecidos de Bob e pediu que ouvissem a gravação da ligação do assassino. Eles não contaram que suspeitavam do Bob. Ainda assim, todos acharam que era a voz do Bob. O promotor considerou haver provas para acusar Bob de assassinato e tentativa de assassinato, mas a polícia não conseguia encontrá-lo. Um mandado nacional de prisão foi emitido para Bob Earler, apelidado de Catch Me Killer. No dia seguinte, Bob foi encontrado em Phoenix, Arizona, mas recusou-se a se entregar. Ele segurava um revólver calibre .38 enquanto ligava para a família e para o chefe de polícia de Hollywood. Após cerca de 45 minutos, ele se rendeu. Ele foi extraditado à Flórida. Bob Earler, de 24 anos, foi a julgamento em janeiro de 1969. A principal evidência contra ele foi o depoimento de Dorothy Clark. Ela ainda tinha 4 balas na cabeça e o lado esquerdo do rosto estava paralisado. Ela apontou Bob como o homem que atirou nela e na filha. 5 pessoas também testemunharam que era a voz de Bob na gravação. O julgamento durou 5 dias, e então o júri, composto por 6 homens que eram todos pais, deliberou por 2 horas e 25 minutos. Bob Earler foi condenado por assassinato. Ele foi condenado a 99 anos à prisão perpétua. A prisão era difícil para o ex-policial e assassino de uma criança. Várias vezes ele foi agredido na prisão. Em fevereiro de 1973, Bob foi transferido de uma prisão de segurança máxima para a Instituição Correcional de Gladys, uma prisão de segurança mínima em Belle Glade, Flórida. Funcionários não tinham problemas com Bob, que fazia aula na faculdade. Em setembro de 1973, depois de terminar sua aula, ele pulou a cerca da prisão e fugiu. Uma grande operação de busca foi realizada, mas Bob não foi encontrado em lugar nenhum. A polícia achou que Bob poderia ir para Phoenix, onde ele tinha família. Vigiavam o irmão dele, Paul Earler. Semanas depois, viram Paul com um condenado fugitivo, mas não era seu irmão. Em vez disso, era Jack Griffith, 35 anos. Em 26 de agosto, 3 semanas antes de Bob fugir da prisão, Griffith escapou da mesma prisão. Ele cumpria pena de 45 anos por assassinato. Em 8 de dezembro de 1967, Griffith e seu cúmplice, Jack Murphy, The Surf Murphy, cometeram um terrível duplo homicídio. Murphy ganhou o apelido porque era um surfista campeão. Ele também era um palhaço do surf em um show aquático. Murphy tinha um passado agitado.
Em 1964, Murphy e pelo menos outros 2 homens invadiram o Museu Americano de História Natural na cidade de Nova York. Eles subiram até o 5º andar, seguiram pela beirada e entraram no edifício. O museu não tinha sistema de segurança. Eles roubaram cerca de meia dúzia de joias, incluindo a safira estrela da Índia de 500 e 63 quilates, o The Long Star Ruby e o diamante águia. A estrela da Índia é a maior safira do mundo. Murphy e seus 2 cúmplices foram presos 3 dias depois, quando um mensageiro do hotel onde estavam hospedados os denunciou à polícia porque eles estavam agindo de forma estranha. A estrela da Índia e a maioria das joias foram recuperadas. Porém, o diamante águia jamais foi encontrado. Murphy foi condenado a 3 anos de prisão, pelo que na época foi o maior roubo de joias da história. Em 1967, Murphy convenceu 2 secretárias, Terry Ray Frayne, de 23 anos, e Anna Lee Mohan, de 21 anos, a roubar $500 mil em títulos de uma corretora onde elas trabalhavam. Em 8 de dezembro de 1967, Murphy, Griffith, Frank e Mohan estavam em um barco em Whiskey Creek, perto de Hollywood, Flórida. Uma das mulheres disse que queria uma parte maior e que, se não conseguisse, iria à polícia. Murphy e Griffith atacaram mulheres. Ambas foram golpeadas na cabeça com um remo. Anna Lee Mohan, de 21 anos, também foi baleada. Os estômagos delas foram abertos por corte. Depois, blocos de concreto foram amarrados em seus pescoços com fio elétrico. Elas foram jogadas do barco na água. Acredita-se que Terry Ray Frayne, de 23 anos, estava viva quando foi jogada na água. Os estômagos delas foram abertos na esperança de que os gases não se acumulassem e não trouxessem os corpos à superfície. Porém, isso falhou e, uma semana após os assassinatos, os corpos vieram à tona e foram encontrados. Jack Murphy e Jack Griffith foram presos em maio de 1968. Em fevereiro de 1969, Murphy foi condenado por homicídio em 1º grau e Griffith em 2º grau. Murphy recebeu prisão perpétua e Griffith foi condenado a 45 anos de prisão. Quando Bob Reller fugiu da mesma prisão que Griffith, 3 semanas depois, inicialmente não se acreditava que as fugas estavam ligadas. Descobriu-se que Griffith e Bob foram colegas de cela enquanto aguardavam julgamento por assassinato. Quando Griffith e o irmão de Bob, Paul, foram presos, eles estavam em posse de uma pistola calibre .45 e uma submetralhadora ilegal. Paul ajudou os investigadores, que disseram estar prestes a pegar Bob. Ele morava em um motel no condado de Webster, Mississippi, e trabalhava em uma construtora. Paul enviou um pacote para ele retirar em uma agência dos Correios em Matisse, Mississippi. Policiais vigiavam a agência dos Correios. No dia 30 de março de 1974, quando Bob estava voltando para o carro com um pacote, os policiais tentaram prendê-lo e Bob fugiu. Ele fugiu da polícia em alta velocidade por 6 milhas. Um policial atirou nos pneus do carro de Bob com uma espingarda, forçando-o a abandoná-lo. Ele correu para uma área arborizada, mas não chegou porque foi baleado no quadril com um revólver .357 Magnum. No entanto, ele não ficou muito ferido e foi preso. Ele disse à polícia que se chamava John Hader. Então, eles compararam suas impressões digitais com as de Bob Earler e houve correspondência. Bob estava foragido havia 8 meses. Ele foi enviado de volta à prisão para cumprir sua sentença de 99 anos por assassinato. Como punição, ele foi colocado em confinamento solitário por 14 meses. Para ajudar a passar o tempo, ele começou a ler a Bíblia. Ele se tornou um cristão nascido de novo. Ao sair do confinamento solitário, passou a liderar reuniões de oração. Depois, ele foi transferido para uma prisão de segurança mínima no Arizona. Ele seguiu liderando grupos de oração.
Em 1978, Bob pediu liberdade condicional após cumprir cerca de 10 anos de prisão. Bob era um ex-boina verde e havia servido no Vietnã. Ele afirmou que isso causou problemas de saúde mental. Bob também era um ex-pugilista do Golden Gloves e disse que, por causa das lesões na cabeça, não estava pensando claramente na noite do tiroteio. Ele percebeu que tinha problemas, mas encontrou Cristo e agora era uma pessoa melhor. Bob teve a liberdade condicional negada. A Igreja Batista do Norte de Phoenix ficou sabendo das atividades dele e fez um acordo com ele. Ele recebeu licença para pregar, e caso fosse libertado condicionalmente, ajudariam a torná-lo ministro ordenado. Ele não conseguiu a condicional novamente, mas em 1980 tornou-se ministro ordenado. Em 1981, enquanto ainda estava preso, Bob se casou com uma mulher com quem trocava cartas. Naquele mesmo ano, ele lançou sua autobiografia, They Call Me the Catch Me Killer. Distribuída gratuitamente a 20 mil detentos, Bob disse que toda a renda foi para fundos para vítimas de crimes. Em novembro de 1983, após cerca de 15 anos preso, Bob Earler foi libertado condicionalmente. Após ser libertado, ele fundou o International Rock Ministries. Ele se tornou um palestrante e falava sobre o assassinato. Ele disse que pegou uma mulher e a filha dela e as levou para sua casa. Quando ele viu a mulher sob uma luz normal, percebeu que não sentia atração sexual por ela. Ela exigiu $75, ou então iria ligar para o chefe de polícia e dizer que um dos seus oficiais, que era casado, levou 2 mulheres para sua casa. Ele disse que esfaqueou e atirou nas 2. Por anos, Bob continuou a expandir seu ministério, especificamente em prisões. Em 1993, Bob estava passando 300 dias por ano indo a prisões e pregando. Ele disse que acreditava ter sido perdoado e pediu desculpas à comunidade, pois havia sido policial. Ele também achava que Marilyn Clark o perdoara. No entanto, ele nunca revelou se pediu desculpas a Dorothy Clark, a quem atirou 5 vezes na cabeça e matou sua filha de 12 anos. Em 1979, enquanto Bob pedia liberdade condicional, Dorothy foi entrevistada pelo Fort Lauderdale News. Ela afirmou estar incapacitada permanentemente, sem conseguir trabalhar e mal sobrevivendo com assistência social. Ela ficou muito incomodada com a possível liberdade condicional de Bob Earler, já que ele havia fugido da prisão 5 anos antes. Ela disse que ele arruinou sua vida. Ela também disse que parte dela esperava que ele conseguisse a liberdade condicional e que alguém que o odeia o matasse. Ela duvidava que ele tivesse encontrado Deus e pensava que era só um esquema para sair da prisão. Perguntaram a ela se ela o perdoava. Dorothy disse, abre aspas, Deus pode sim, Deus pode perdoá-lo, mas eu não posso, nunca, fecha aspas. No momento desta gravação, Bob Earler, de 81 anos, mora em Mount Lemmon, Arizona. O paradeiro e a situação atual dela são desconhecidos. Se ela estiver viva, teria 99 anos de idade. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, agradeceríamos muito se você se inscrevesse. Não esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.